O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber hoje em nossos estúdios a professora Diely Vezaro Palma. Diely possui graduação em curso de Letras Português-Francês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Linguística Aplicada em Estudos de Linguagem, também pela mesma universidade. Realizou estágios de pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desenvolvendo pesquisa sobre a formação de professores em Portugal e no Brasil. Atualmente é professora do quadro de carreira, categoria assistente doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com experiências nas áreas de linguística, com ênfase em historiografia da língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: historiografia linguística, argumentação, metáfora, ensino de língua e gramática. Diely, é um grande prazer tê-la aqui conosco, depois de tanto tempo de negociação, para que nós pudéssemos agendar um horário. E em nome do Ivani Fazenda também, quero agradecê-la muitíssimo pela sua presença. Cláudia, eu que fico muito feliz de estar aqui com você hoje, porque nós sempre conversamos rapidamente pelos corredores, no restaurante, às quartas-feiras, né? Entre pegar um pratinho de comida e voltar para a mesa, né? Mas acho que hoje nós teremos a oportunidade de ter uma conversa mais longa em que a gente sobre a nossa querida língua portuguesa. Isso, em que nós possamos trocar ideias sobre o que nós entendemos sobre a língua portuguesa. Que bom, e é bom que isso é muito bom para que o telespectador também veja qual é a nossa visão de língua, quais são as necessidades a serem desenvolvidas, tanto em sala de aula, como também no nosso cotidiano, não é? Com relação à nossa querida língua portuguesa. Diely, eu tenho uma primeira pergunta aqui, que eu gostaria de fazer para você, que vem de Menotti del Picchia. Certa vez ele disse: não é a gramática que faz uma língua, mas a língua que estabelece nas suas constantes as regras de gramática. Você concorda com o grande poeta? Eu concordo plenamente com o que ele diz, Cláudio, porque toda a língua é fruto do uso dos falantes, né? Nós temos uma tradição que se enraizou no nosso povo até a partir da forma como a escola trabalha o ensino de língua, baseando-se na chamada gramática normativa, que não representa, Cláudio, nenhuma das línguas funcionais que compõem uma língua histórica como a língua portuguesa. Ela é uma norma idealizada em que a gente não tem falantes verdadeiros, reais, que usem esse tipo de expressão, né? No seu uso cotidiano e mesmo no uso escrito. Então, sem dúvida, Menotti del Picchia, como um poeta de grande sensibilidade, percebeu que a língua ela é o resultado do que os falantes criam e propõem em termos de língua. Por exemplo, nós que somos pessoas letradas, que conhecemos razoavelmente bem a língua portuguesa, acabamos incorporando mudanças que estão na boca do povo. Então, há uma expressão hoje que é muito corrente na fala das pessoas, que é o uso do enquanto. As pessoas dizem assim: enquanto professora, eu tenho muito trabalho, né? Esse enquanto, na língua portuguesa, se eu for pensar, não estou pensando em gramática normativa, não, mas no processo histórico de formação da nossa língua, o enquanto era uma palavra relacional que relacionava duas orações, havendo entre essas orações uma relação temporal de concomitância. Ou seja, enquanto eu tomava banho, minha irmã cozinhava. Isso, enquanto eu falo, você ouve, tá certo? Como na relação de temporalidade, como na relação, por exemplo, no meu exercício profissional, eu tenho uma permanência no tempo. Pela forma tradicional, eu diria assim: como professora, eu estudo muito, eu trabalho muito, né? Mas como na condição de professora, eu tenho aí uma permanência no tempo. Os usuários começaram a perceber que o como e o enquanto poderiam permutar nas construções. E aí, Cláudio, hoje em dia as pessoas usam, não é só na fala não, na escrita, isso está registrado. Eu fiz uma pesquisa e pegando assim de uns 25 anos para cá,
Encontrei, inicialmente, muito timidamente, em obras escritas, o uso de enquanto como preposição. Mas cheguei a um trabalho da década de 80, de uma colega muito querida minha, na nossa área de letras, e o trabalho todinho não aparece uma vez o uso da palavra como. Só aparece o enquanto na condição de. Então, isso é um processo que a gente chama um processo de gramaticalização. E é porque é uma mudança de classe gramatical. Isso ocorre frequentemente na língua. Nós, hoje em dia, temos um outro fenômeno muito interessante, o uso do agente. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, isso há mais de 40 anos atrás, meu tio, que era médico, meu tio mais velho, eu estava conversando, porque eu disse assim, agente, não sei o que, ele falou assim, você, uma moça de família, estudando letras, vai usar o agente? Isso é uma expressão para uma moça. Sim, tem que usar o nós. O professor Celestino Correia Pina falava, Brasil tudo é gente. E ele aí, detestava Cláudio, a forma gente. Hoje, os linguistas que trabalham com descrição, os funcionalistas principalmente, eles consideram que nós temos um novo pronome pessoal. Nós temos o nós alternando com o agente. Sim. Na fala, isso é muito comum, mas na escrita. Eu tenho um orientando que está estudando processos de gramaticalização em crônicas do Arnaldo Jabor. Ele sempre escreve o agente. Porque, é claro, a crônica é um texto próximo da coloquialidade, né? Então, Cláudio, é isso que é a língua. A língua ela é construída pelos falantes. E muitas vezes acontecem fatos interessantes, como aquela lei proposta pelo Aldo Rebelo, que ele queria proibir o uso dos estrangeirismos, né? Ai, meu Deus. E aí acontecem situações, eu tive uma experiência profissional muito interessante. Eu fui convidada por uma juíza do Ministério Público para participar de uma audiência pública em defesa da língua portuguesa contra a invasão dos estrangeirismos. E foi muito interessante, porque o título do debate, da audiência pública, era A Língua Portuguesa enquanto expressão da identidade nacional. Aí eu disse para ela que já nós tínhamos um problema no próprio título da nossa sala. Por quê? Porque ela, como uma usuária, e uma usuária que fala muito bem o português, né? Uma pessoa muito bem preparada, acaba assimilando, Cláudia. Então, essas mudanças vão entrar na língua, como o como, que hoje para nós é tão tranquilamente aceito como preposição, inicialmente ele não era. E já hoje passou a ser uma preposição. Por isso que chama preposição acidental, porque ele entrou por acaso. Então, Cláudio, sem dúvida, é isso mesmo. É o povo que faz a língua. E a escola tem que entender isso. Tem que trabalhar com a língua em uso. Eu acho que essa é a grande questão. E é um desafio, Cláudio. Por quê? Porque os nossos professores, eles saem dos cursos de graduação sabendo muita teoria linguística, eles têm alguns conhecimentos da gramática normativa, mas aí quando eles vão para a sala de aula e o aluno dele escreve esse tipo de coisa, ele não sabe como fazer. Vai dizer a palavra tipo agora, né? Sim. Tipo aí eu estou usando até na acepção tradicional, mas hoje em dia os moços não dizem, né? Tipo assim? Tipo assim. Já é um processo de gramaticalização que vai equivaler a um termo de comparação. E até logo, mamãe. Véia fui. Então, Cláudio, aí você vai ter... Então, e aí vai dependendo da língua funcional que esse indivíduo utilize, vão aparecendo as criações novas. Né? Sim. Vamos à segunda pergunta, que também é muito interessante, e vem de um outro poeta lírico, o Fagundes Varela, o grande Fagundes Varela, que nos deixou uma estrofe aqui muito bonita, que é a seguinte: a mais tremenda das armas, pior que a durindana, atendei, meus bons amigos, se apelida a língua humana. É a língua um instrumento de poder? Poderia exemplificar aos nossos telespectadores onde e como isso se dá? Bom, sem dúvida, Varela, os poetas, eles como são usuários muito especiais da língua, sim, eles percebem todas essas nuances e têm necessidades, né, comunicativas, claro, que às vezes, se eles forem observar a norma padrão que está registrado nas gramáticas, não vou nem dizer a norma padrão, mas o que está registrado na gramática prescritiva, eles não conseguiriam realizar os seus trabalhos a contento. Claro, né? Eles têm que transcender isso. Isso, né? E por isso eles acabam, né? A gente diz, e aí eles criam desvios estilísticos, eles criam figuras de linguagem, mas na verdade é porque, como usuário, ele sofre uma pressão comunicativa, como todos nós. E ele percebe que aquele tipo de construção não dá para ele seguir uma norma canônica, ele tem que achar uma outra saída criativa para poder a mensagem dele se construir. Né? Então, o Fagundes Varela tinha toda a razão quando ele disse que a língua é instrumento de poder. Né? Porque, pensa assim, Cláudio, ninguém usa a língua inocentemente.
Né? Claro que não. Ninguém. Eu sempre falo para meus alunos assim, né? Quando seu amigo chega e fala assim para vocês, né? Não me leve a mal, mas eu vou te dizer tal coisa, você já pode levar a mal, porque já é uma intenção, não é? Claro. Porque na sequência do não levar a mal, ele vai fazer uma crítica para o outro. Todo ato comunicativo carrega uma intencionalidade e uma intencionalidade com S. Com S, isso. Então, Cláudio, isso daí está atrelado a um conceito da linguística textual que toda linguagem é argumentativa. Não há uso de linguagem que não tenha argumentação. Claro. Então, o que é você argumentar? Bom, eu quero te convencer que o meu ponto de vista é o melhor. Então, agora que eu estou fazendo tudo para te provar que a língua é instrumento de poder. Né? E aí a gente vai usando muitos recursos. E a ferramenta são exatamente as palavras. Né? Porque uma palavra maldita, né? Maldita. Separar, em determinadas situações, pode, terminar uma amizade de muitos anos. Sim. Pode terminar uma relação amorosa. Né? Tive um caso em família que realmente o casamento de 25 anos terminou por uma infelicidade da minha tia, que num momento de discussão chamou o marido de maninho. De maninho? Maninho. Ele ficou ofendidíssimo e dali para frente o casamento deles não deu mais certo. Maninho no sentido de mano? Não, como se fosse meu irmãozinho. Ele falou, como sou irmãozinho, eu sou seu marido? Não sou seu irmão, você percebe? A leitura que ele fez daquela situação de conflito, era uma situação de discussão que eles estavam. E ela contava sempre essa história, né? Então, veja, o poder da palavra. Ela constrói, mas ela também destrói, né? E eu me lembro, eu era muito jovem, infelizmente a memória me trai e eu não consigo lembrar nem o autor, nem o nome da peça. Mas eu acho que é Ibsen, mas eu não tenho certeza. Assisti uma peça em que a situação era a seguinte, ela se passa numa praça e havia um senhor que ele estava numa situação de vida muito decadente. E ele estava assim, desestimulado, queria até morrer. E aí vem um casal, né? A gente supõe lá pelo contexto que seria o marido e mulher, e começam a dizer, não, você vai ver, você é uma pessoa inteligente, você tem condições de melhorar. E a peça vai transcorrendo e eles vão dando força para aquele homem. E ele ganha confiança e vai procura um emprego e sobe na vida. E chega a atingir, assim, uma posição de destaque. Quando ele estava lá em cima, eles resolvem minar a confiança deste indivíduo só por meio da palavra. E a peça termina exatamente na mesma situação em que ela começou. Ele volta àquela situação inicial. Então, mostra o quê? Que não precisou usar não usou violência nenhuma, física, mas usou a força da palavra com o seu poder destrutivo, né? E eu acho que também um texto que eu gosto muito, que exemplifica essa força das palavras, está no Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que é aquela passagem das palavras aéreas. Só vou ler um pedacinho, porque é muito bonito o que ela diz, né? O texto é bastante longo, mas... Que beleza. Esse daí é um dos meus livros de cabeceira. Você desculpe que meu livrinho, coitadinho, ele está todo se desmanchando. Esse é da Aguilar, né? É da Aguilar, está se desmanchando, né? Agora tem que tirar os óculos, Cláudio. Ai palavras, que estranha a potência vossa. Ai palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Então, o que ele está fazendo o que ela está narrando nessa passagem? É a delação do Silvério dos Reis, o julgamento dos condenados. Eu vou dar um salto, pegar a penúltima estrofe para depois chegar ao final. Diz ela assim: acusações, sentinelas, bacamarte, algema, escolta. O olho ardente da perfídia a velar na noite morta. A umidade dos presídios, a solidão pavorosa. Duro ferro de perguntas, com sangue em cada resposta. Sim. E a sentença que caminha, e a esperança que não volta. E o coração que vacila, e o castigo que galopa. Ai palavras, que estranha potência vossa. Perdão podíeis ter sido. Sois madeira que se corta. Sois 20 degraus de escada. Sois um pedaço de corda. Sois povo pela janela. Cortejo, bandeiras, tropa. Ai palavras, que estranha potência vossa.
Éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. Então, eu acho que essa passagem mostra, né, foi pela denúncia, pelas palavras, que o Silvério do Reis conseguiu destruir a Inconfidência Mineira. E a Cecília Meirelles capta muito bem, e você vê que a construção que ela faz, né, sintática do poema, é mais só por meio de substantivos do que, na verdade, de estruturas sintáticas mais complexas. Porque ela está focando a força na palavra para chegar ao desfecho que foi o enforcamento, né, depois o esquartejamento de Tiradentes. Cecília é hábil nisso. Muito. Né? Ela é uma... E na construção de metáforas que eu uso para vocês, sempre quando encontro vocês, diáfana pétala da vida, transparente anêmona aérea, se referindo a uma borboleta, olha o trabalho com a palavra. Né? O que a Ivani sempre fala no grupo de pesquisa em interdisciplinaridade, a força da palavra no contexto não há quem destrua. A palavra, enquanto léxico, tudo bem, mas quando ela está num contexto bem aplicada, bem usada, é uma força que não... Eu acho que é o que diz o Drummond, que a palavra, enquanto ela está em estado de dicionário, ela é como se estivesse lá morta. É uma entrada. Lá, né? À espera de que alguém venha e a coloque, como você disse, num texto, mas o texto está sempre dentro de um contexto, numa situação comunicativa, em que há intencionalidades dos dois lados, e aí é que ela ganha força e poder. Força e poder. Né? Então, eu acho que, sem dúvida, o poeta foi muito feliz ao perceber essa força da palavra. E ele sabia porque jogava com isso, né, nos seus poemas. Claro, e nos discursos políticos também. Né? Em todos os usos. Né? A publicidade é outra. Nossa, né? Que usa muito, né? A gente sabe, todos, e nós professores, eu acho que nós temos que ser, ultimamente nós temos que ser grandes argumentadores para convencer os nossos alunos da importância do conhecimento. Né? Então, nem fale. Então, eu acho que ela é importante em todos os contextos sociais, em todas as formações discursivas, né, Cláudio? Exatamente. E como é importante fazer com que o aluno se conscientize disso, não é? Olha, é um trabalho muito gratificante, viu, Cláudio? Muito gratificante. Porque eu fico, assim, penalizada de ver que os meninos passam por um curso de graduação, chegam a um mestrado e eles não têm, como professores de língua portuguesa, eles não têm essa consciência. Eu estou terminando, quarta-feira que vem eu termino, no meu programa Língua Portuguesa, a gente tem uma atividade que chama Grupo de Trabalho. O grupo de trabalho, você propõe um tema polêmico, que ele é discutido ao longo das aulas e tem que sempre resultar numa produção do aluno, né? E eu propus, então, a questão da gramaticalização e dessa gramática emergente. Por quê? Há um autor americano, um linguista americano, que ele é funcionalista, chamado Hopper, que ele diz que as gramáticas das línguas, elas são gramáticas emergentes. Elas nunca estão estabilizadas. Exatamente, porque o povo é que vai fazendo essas mudanças. Vai fazendo a mudança. Então, e aí eu propus para eles conhecerem o que era gramaticalização, já muita gente estudando esse fenômeno, tem toda uma teorização, né, sobre isso. A metáfora é a base dessas transformações, né? E aí eu pedi para eles, vocês vão ter que procurar aí casos de gramaticalização. Nós vamos estudar vários aqui, mas vocês vão ter que encontrar outros, né? E estudamos alguns diacronicamente, outros sincronicamente, e disse para eles que o fenômeno é pancrônico, porque não acontece de uma vez, ele vem vindo aos poucos, né? Sim. Olha, Cláudio, eu fiquei emocionada ontem o que eles descobriram de construções gramaticalizadas e com uma variedade de sentidos, que aí eles falam, e aí, professora, que valor semântico tem isso? A gente se pergunta, né? Não, e é difícil, porque aí você fica, olha, vai num dicionário de usos, vai num dicionário de sinonímia, e você não consegue explicar, porque aquilo, às vezes nuances tão pequenininhas, né? Eles falam assim, olha, professora, a senhora faz com que, olha, valeu muito, até que não tenha sido diretamente relacionado ao nosso tema de pesquisa, mas nós estamos saindo daqui com a consciência de que nós temos que mudar a nossa posição como professores de português. Nós temos que nos aventurar na língua em uso. Que maravilha, de conscientização. Isso é conscientização. Isso que é, Cláudio, mas eu acho que precisaríamos ter essa preocupação desde a formação inicial. Claro, porque em não é cursos esperar de o menino educação chegar continuada, no tanto mestrado, para o professor né? nativa, como os professores de entrada, e mesmo aqueles que estão já em fases de estágio, observarem o que está acontecendo nesse tipo de ensino. Quer dizer, precisa haver uma formação de professores, assim como de Santonieta, num dos nossos programas, contínua. Sem dúvida. Contínua.
Isso de responsabilidade do governo, isso quem digo sou eu. O governo é totalmente responsável pelo trabalho com o professor, com o como e com o professor. Claro, não é o como é até que ele faz bem, o para também. Eu quero trabalho com o professor. Esse é o grande problema. Não, e dá amparo, né, Cláudio? Porque assim, os meninos saem, eles vão lá repetir o quê? Os modelos que eles tiveram de professores, né? Que em geral são modelos tradicionais, e eles vão tentando. Eles se aventuram, vamos trabalhar com gêneros, mas aí quando você começa a discutir a proposta que eles fazem, acaba caindo naquele trabalho tradicional. Aí tira a frase de contexto para fazer a análise linguística, entendeu? Sintática, ou então fica na sintaxe, ou fica na morfologia. E aí, Cláudia, eu acho mas isso é uma grande deficiência, que eles nem poderiam sair mesmo, eu diria até da educação básica. Eles não são capazes de diferenciar, por exemplo, classes gramaticais. São professores de língua portuguesa. Onde o menino analisava como interjeição, que era um substantivo. Não. E aí eu, com muito tato, ele estava expondo o trabalho, depois que ele terminou, eu falei, olha, eu queria que você refizesse a análise para a próxima aula, mas, coitadinho, não percebeu isso, entendeu? Então, falta, assim... Eles têm noção de sujeito e predicado. Então, Cláudio, mas eu acho... sujeito, que agente de passiva não sabe nem o que vem a ser. Pois então, mas aí eles passaram tendo tantos anos de gramática lá tradicional na escola, mas memorizaram regras. Não foi um trabalho em cima da língua em uso, sabe? Eu acho que essa é a grande questão, né, Cláudio? Trabalhar com a língua em uso. Sempre pegar textos reais, quer dizer, de circulação efetiva na sociedade, ver as intenções comunicativas, porque as escolhas que estão lá, elas dependem da intencionalidade do locutor. Claro. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E é um problema sério. É um problema sério, mas eu acho que é um dos grandes não desafios. É impossível de ser resolvido. Não, Cláudio, eu não vejo como impossível. Eu tenho, assim, batalhado, tenho até um grupo de pesquisa que a gente vem trabalhando ainda na informalidade há 3 anos, estamos construindo um conjunto um corpo de ideias, né? Eu acho que agora ele está maduro para podermos cadastrar no CNPq, mas trabalhar com a ideia da educação linguística desse aluno. Então, esse trabalho com a educação linguística, ele passa para que a gente passe a trabalhar com a competência comunicativa desse aluno, com a língua em uso, e a competência comunicativa englobando todas as outras competências que a formam. Claro, né? Claro. A estratégica, a linguística, a textual discursiva, claro. A sociolinguística, a literária. Então, você tem que pegar todas essas nuances e fazer com que esse aluno seja um poliglota na própria língua, que é o meu mote na educação linguística, é essa, que é o mote que eu tiro do professor Bechara. Um poliglota na sua própria língua. Sim, porque ele diz que quando você pega uma língua como a língua portuguesa, ela é formada de muitas línguas funcionais. Sim. Há vários portugueses. E há vários portugueses. Claro. Né? Nós temos, isso falando nacionalmente, se eu pegar internacionalmente, eu já vou ter línguas portuguesas agora, com o português de Angola, de Moçambique, do Timor-Leste, né? Então já temos outras características de língua portuguesa, né? Então, esse menino, quando ele vem para a escola, Cláudio, ele domina uma língua funcional. E muito raramente, hoje, eles chegam dominando a norma padrão. É muito pouco o número de alunos que chega à escola com esse conhecimento, né? Então, o professor tem que partir desse conhecimento. E você me faz uma pergunta aí, que se ele deve ser respeitada essa norma, né? E aí, Cláudio, claro que tem que respeitar, porque é o que ele aprendeu no seu grupo primário, na família e tal. E nesse conhecimento que ele tem, ele domina a gramática dessa língua funcional. Sim. E aí, nós vamos ter que ensiná-lo a gramática da norma padrão, que é aquela que eu diria das pessoas letradas, escolarizadas e com um bom grau de escolarização. E que está veiculada na mídia, por exemplo. Que está veiculada na mídia e que também é exigida na grande maioria dos empregos. Não é? Sim, é isso mesmo, Cláudio, porque se também você não fizer isso na escola, você está discriminando o aluno. Claro. Ele vai sair da escola do mesmo jeito que ele entrou. Também para isso o pai não quer que ele venha para a escola. O pai quer que o pai sabe que ele fala de uma maneira diferente que outras pessoas que frequentam uma escola se expressam, né? Então, Cláudia, essa é a grande dificuldade que a gente tem. Por quê? Além de ser uma questão difícil para os professores, como partir dessas línguas funcionais,
trabalhar a norma padrão. Eu não gosto de norma culta, porque a norma culta me dá a impressão de só as pessoas cultas que só as pessoas que são podem usá-la, que sabem usá-la. E aí isso eu não é verdade. questiono muito, porque eu acho que se eu pegar um autor de literatura de cordel, ele domina muito bem uma variante regional da língua Sim. portuguesa, que normalmente é do Nordeste, né? Sim. Expressa a cultura da região dele. Claro. Então claro. eu prefiro norma padrão. O que é a norma padrão? É aquela norma que tem a frequência dos usos das pessoas letradas. E por isso que eu digo que a mídia, né, impressa e a mídia televisiva, eles são uma fonte muito rica dessa norma padrão. E aí nós temos que trabalhar com ela também. E por meio do quê? De textos que representam gêneros, para aí podermos desenvolver a competência comunicativa dos nossos alunos. Tem saída sim, Cláudio. Tem saída, mas temos que tem saída, mas pensar temos que muito nisso. Pensar em cursos de formação para o professor de português, para o professor de inglês também, aliás, para o professor de toda a licenciatura, né? E acho que nós, na universidade, temos um papel, como uma universidade produtora de conhecimento, né? Eu tenho tentado fazer isso com o meu grupo, da gente produzir material, da gente produzir, eu não vou falar de nós, eu falei da gente, porque não tem uma conversa formal, não é? Claro. Estou usando a forma gramaticalizada, né, Cláudia? Mas nós temos que produzir material que chegue, seja acessível ao professor, para que ele possa, então, adquirir esse conhecimento, até se ele não tiver chance de processo de formação continuada, institucionalizados pelos órgãos governamentais, sozinho ele pode ler, estudar, trocar com os colegas, entendeu? Acho que há caminho, sim. Há caminhos. Há caminhos. Dele, infelizmente, o nosso tempo acabou e nós não terminamos o roteiro que estava preparado para o programa. Eu gostaria de agradecer você muitíssimo pela presença e gostaria também de agradecer ao telespectador pela audiência. O meu muito obrigado.